Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada, e nossa Mãe Maria Santíssima. Amados queridos, amados irmãos, bom dia a quem chegou agora, seja bem-vindo. Quem não deu bom dia, como vocês podem ver, hoje mais uma vez nós não vamos ainda seguir o Evangelho da liturgia, tá? Hoje nós vamos pegar esta passagem aqui, que eu coloquei para vocês, que está em Gálatas, capítulo 5, dos versículos de 16 a 25. Gálatas, capítulo 5, versos do 16 a 25, tá bom? O Evangelho de hoje, conforme a gente vem vindo na liturgia diária, ainda é uma continuação da mesma mensagem que a gente vem trabalhando, tá? Aonde hoje Jesus fala lá no Evangelho de hoje a respeito do mundo, que o mundo nos odeia porque nós somos de Deus. E porque o mundo nos odeia, o mundo, todos os dias, quando falo o mundo, estou falando do pensamento mundano, da ideologia, da filosofia mundana, da forma de vida mundana. E nós sabemos que o príncipe deste mundo, aquele que comanda o pensamento do mundo, aquele que influencia os atos, as atitudes, a maneira de ser deste mundo, não é Deus, é Satanás, o inimigo de Deus. Por isso que o mundo nos odeia, porque nós mergulhamos na luz de Deus. Então o Evangelho de hoje fala sobre isso. Porém, eu resolvi pegar esta outra passagem para que, ainda dentro da mesma mensagem, mas em uma perspectiva diferente, nós possamos aprofundar mais essa mensagem de hoje, tá? Por isso eu convido você, se você ainda não abriu a sua Bíblia, abra Gálatas, capítulo 5, versículos do 16 ao 25. E eu convido você agora a tomar em suas mãos. Nos diz assim: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Não satisfaça os apetites da carne. São Paulo aqui, quando fala da carne, você sabe que ele está se referindo aos nossos desejos humanos, às nossas vontades, às nossas inclinações, aquilo que dentro de nós grita com vontade de fazer, aos nossos prazeres. E aí São Paulo fala: deixai-vos conduzir pelo Espírito, não satisfaça aos desejos que grita dentro de você, aquilo que tu tem vontade de fazer. 17. Porque os desejos da carne são contrários aos desejos do Espírito Santo, e os desejos do Espírito Santo são contrários aos desejos da carne. Pois, na verdade, são coisas contrárias umas às outras. É por isso que não fazeis aquilo que vocês querem fazer. Em outras palavras, não convém fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Não convém. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, então já não estáis mais sob a lei. Ora, as obras da carne são essas. E aí São Paulo vai começar agora a enumerar uma lista de coisas que nós fazemos quando não estamos conduzidos pelo Espírito Santo. E aí eu convido você a mergulhar nessa leitura, tá? As obras da carne são essas. O que é obra da carne? Que São Paulo nos fala. Primeiro, fornicação. A gente vai já ver uma a uma, tá? Impureza, libertinagem, idolatria, superstição,
inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias. E aí, meu querido, tem uma lista aí interminável de ações da carne, de procedimentos, de forma de se comportar segundo os desejos humanos. A gente poderia dar uma continuidade nessa lista aqui imensa: impureza, desamor, sentimentos de morte, gritos, impaciência, inquietude, e vai embora. Nós somos muito inclinados àquilo que é humano. Nós somos muito inclinados a coisas erradas. De onde vem essa inclinação nossa para essas coisas? Ora, do pecado original. Mas Marcelo, você me disse já numa outra pregação que quando Jesus morreu na cruz, naquele momento aqui o Senhor olha para os céus e diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E aí Jesus morre. Ao terceiro dia ressuscita com Jesus também uma vida nova para nós. Nós agora somos livres do pecado original, somos libertos, remidos daquele pecado que nos tornava cativos, que nos prendia. Como é que ainda hoje, então, se somos livres do pecado original, como é que temos tanta inclinação para essas coisas? Porque, filhos, uma coisa é ser livre daquilo, outra coisa é trazermos na nossa alma ainda resquícios, cicatrizes do nosso passado. Cicatrizes do nosso passado. Eu vou já falar uma coisa para vocês já, que vai deixar isso bem mais claro. Então não é que nós sejamos hoje ainda presos ao pecado original. Somos livres dele pela morte e pela ressurreição de Jesus. Mas trazemos lembranças de quem éramos. E essas lembranças muitas vezes nos causam desejo de voltar a fazer aquilo que fazíamos antes de conhecer a Deus. Então São Paulo coloca aqui uma lista imensa de obras já tinha prevenido antes. Quem pratica essas coisas não vai entrar no céu. Em outra tradução, talvez você esteja com outra Bíblia, estará escrito assim: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Versículo 22. Ao contrário, quem é conduzido pelo Espírito Santo vive os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo são... E aí ele começa agora uma lista contrária à lista dos desejos da carne. Agora é uma lista dos desejos do Espírito Santo. Quando eu sou mergulhado no Espírito Santo, eu sou impulsionado, conduzido a realizar estas coisas. Quais são estas coisas? Vamos lá. A caridade, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade. A afabilidade é a mesma coisa da pessoa que é amável, né? A pessoa que é amável, tá? A bondade, a fidelidade, a brandura e a temperança. Temperança, gente, também é a mesma coisa de moderação. A pessoa que é moderada, equilibrada. E aí São Paulo nos fala assim: contra estas coisas não há julgamento, não há lei. 24, ele termina essa passagem dizendo: pois os que são de Jesus Cristo crucificam a sua carne com as paixões e com as concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, então andemos também de acordo
com o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Filhos, esta palavra ela é muito interessante, porque ela nos traz aqui uma realidade muito clara a respeito daquilo que dentro do homem, quando eu falo homem, eu estou falando dentro de nós humanos, da espécie humana, acontece todos os dias. Existe uma guerra espiritual acontecendo ao nosso redor e também dentro de nós. Efésios capítulo 6 nos fala que existe uma guerra acontecendo nos ares, uma guerra não contra seres de carne e sangue, mas contra principados e potestades que estão nos ares. Então, São Paulo nos fala de uma maneira clara em Efésios 6, que existem ações sobrenaturais ao nosso redor. Mas assim também existem ações dentro de nós que geram conflitos. Ora, eu tenho dentro de mim um desejo imenso de viver em Deus, de buscar a santidade, de buscar a perfeição, de viver conduzido pelo Espírito Santo. Ora, eu tenho dentro de mim o desejo de fazer coisas que me dão prazer, coisas que me levam a relembrar o meu passado antes de conhecer a Deus. E dentro de mim fica como que um cabo de guerra, né? De um lado, os desejos mundanos, do outro lado, os desejos espirituais em Deus. E essa força dentro de mim, que de um lado puxa, de outro lado puxa. E começa a acontecer um conflito interior. Perceba que todas as vezes, o lado espiritual, todas as vezes que você permite que os teus desejos sejam conduzidos pelo Espírito Santo, acontece dentro de você um sentimento de vitória, gera dentro de você um sentimento de alegria, gera dentro de você um sentimento de felicidade. Todas as vezes em que você permite que o outro lado ganhe dentro de você, que os desejos mundanos, carnais, ganhem a força e te levem a cometer, a realizar, a fazer esses desejos, a ação disso gera em você tristeza, sentimento de derrota. Eu sei que eu quero ser de Deus, mas eu estou fazendo isso. E aí bate aquela depressão espiritual. Bate aquele sentimento de vergonha. Aquele sentimento de pecado, de morte, de sujeira. Quando eu vou para o lado do Espírito Santo, há dentro de mim a alegria, a felicidade, a pureza, o sentimento de vitória. Quando eu me deixo conduzir para o outro lado, há dentro de mim o sentimento de derrota, de tristeza, de queda espiritual. Observe, filhos, que há uma luta entre nós. E São Paulo nos fala claramente aqui nessa passagem de Gálatas 5 sobre esta luta. E ele mostra quais são as ferramentas, quais são os frutos de um lado e do outro lado. São Paulo nos diz, olha, do lado de cá, do lado da carne, da humanidade, o que você vai encontrar, querido, são esses frutos aqui. Fornicação. O que é a fornicação? É o sexo fora do casamento. É o sexo desenfreado fora do casamento. Precisamos nos guardar para a pessoa que um dia Deus há de colocar em nossas vidas. Mas a grande verdade é que hoje o mundo bombardeia todos os dias a nossa mente com sentimentos, com ações, com imagens, com sons voltados ao sexo. Tu abre a televisão, assiste uma novela, tem cena de sexo. Tu vai assistir um filme, tem cena de sexo. Tu vai ouvir uma música, tem apologia ao sexo. Tu tá numa roda de amigos, estão conversando sobre sexo. Existe uma verdadeira deteriorização a respeito do que é a vida sexual. Todos os dias, de alguma maneira, perceba que em algum momento do seu dia você recebeu alguma carga de influência sexual e que a maioria delas
quase que 100%, é uma influência deteriorada, deturpada de uma vida sexual. Ora, se todos os dias você recebe uma influência, uma carga sexual, é lógico, querido, que os teus hormônios vão estar constantemente à busca de uma vivência sexual. E que muitas vezes você não vai esperar este momento de viver essa vivência sexual em Deus. Em Deus, porque o sexo, ele é uma ação criada por Deus e deve ser vivida debaixo da luz de Deus. Então, quantas pessoas estão se entregando? E aí vem um monte de desastre, de desequilíbrio social, casais desequilibrados, filhos colocados no mundo aí em um ambiente desequilibrado, sem pais, despreparados, sem condições de sustentação, de sobrevivência. E aí vem tudo que você conhece da sociedade. Então, fornicação é uma ação, é um desejo nosso da carne. O que mais? Impureza. Impureza. Nossa carne grita por impureza. Nossa carne grita por impureza. Vê uma imagem diante de nós, dos nossos olhos ali, uma imagem de um ato sexual, num filme, na televisão, na internet, no site. Quem não quer ver isso? Quem não é inclinado a ver isso? Isso é humano, isso é inclinação humana. A pessoa que disser assim, eu vejo aquilo ali, mas eu tenho um verdadeiro pavor de ver aquilo. Não é assim. Não queremos colocar a peneira contra o sol para esconder. Não vamos tapar o sol com a peneira aqui. Não, nós somos inclinados a isso. A impureza. Somos. A questão é o que é que nós vamos fazer com esses sentimentos. Se nós vamos dar asas a isso ou se vamos ter o controle da nossa vida. Mas que nós somos inclinados à impureza, somos sim. E mais, somos inclinados à libertinagem. O que é libertinagem? É quando você dá asas à fornicação, dá asas à impureza. Veja que São Paulo colocou aqui numa ordem. Ele colocou a fornicação, aí depois ele colocou a impureza, e aí por último ele colocou a libertinagem. Porque a libertinagem já é um ato, já é uma ação, já depois que eu me abro a uma vida de fornicação e que eu mergulho na impureza. A partir desse momento em que meu coração está mergulhado na impureza, eu passo a querer fazer coisas, a praticar coisas bizarras. E aí eu entro no mundo da libertinagem, que hoje a gente vê por aí. Casais trocando casais. Casais que se encontram em um mesmo lugar, às vezes no hotel, num quarto, no motel, seja lá onde for, para fazer troca de casais. Sexo grupal, sexo com animais, sexo até com pessoas mortas. A gente vai vendo um mundo bizarro, completamente bizarro, voltado à sexualidade. Tudo isso é inclinação da nossa carne. E aí o que mais? Marcelo, mas graças a Deus que eu não faço essas coisas. Graças a Deus que eu não vivo, não faço, não me sinto inclinada a essas coisas. Graças a Deus, filho. Se você é desses que não vive isso, amém. Mas calma, a lista não terminou. São Paulo começa falando dos pecados da carne, dos pecados do ato sexual, porque, queridos, quantas almas têm ido para o inferno? Principalmente por conta dos pecados sexuais. Os pecados sexuais são os que mais têm levado almas para o inferno. Por isso São Paulo começa aqui falando logo deles, para abrir a lista logo pegando pesado. Mas se você não é desses, se você não está nessa turma aqui, né, da impureza, da libertinagem, da fornicação, calma. A lista continua a se avaliar, porque São Paulo agora, depois que ele fala da libertinagem, ele continua falando agora da idolatria. Tem pessoas que idolatram ídolos, idolatram outras pessoas.
artistas, cantores, tem pessoas que idolatram o seu dinheiro. Eu vivo para trabalhar, eu vivo para buscar dinheiro, para aumentar o meu patrimônio. Tem pessoas que o seu Deus é o dinheiro. Não tem tempo para nada, não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer uma caminhada num grupo de oração, numa pastoral da igreja, não tem tempo para se engajar com nada, não tem tempo nem para ir para uma partilha de aconselhamento, não tem tempo para rezar o texto, não tem tempo para assistir a missa, porque vive correndo no mundo louco à busca de trabalhar e de ganhar dinheiro. O seu Deus é o seu dinheiro. Idolatria. Tem pessoas que idolatram outras pessoas da família. Existem, por exemplo, mulheres que o seu Deus é o seu marido. Vivem a vida exclusivamente, completamente, 100% voltada a servir o seu marido. Tem mulheres assim. Estou falando aqui que você não deva amar, servir o seu esposo, amá-lo, viver para ele. Não, não é isso. Eu estou falando que você não pode colocar o seu marido acima de Deus. Preto debaixo de uma escada, ainda coloca uma vassoura de trás da porta quando chega uma visita indesejada. Tem pessoas aí que ainda colocam aquele negócio lá cheio de alho, né, dentro de casa, que é para espantar, mal olhado. E um monte de outras coisas que não levam a absolutamente nada. Você deveria colocar a sua fé única e exclusivamente no Deus verdadeiro, poderoso, que tem o poder sobre todas essas coisas. Mas não tem gente que está ligada à superstição, tá? Ainda se, por exemplo, uma coisa que hoje é muito comum e que eu combato muito nos grupos da nossa comunidade, estou falando nos grupos de WhatsApp, por exemplo, a questão de correntes, né? A corrente, ela é uma forma de superstição, tá certo? Então, assim, hoje ainda tem pessoas que espalham correntes dentro dos nossos grupos. De que maneira? Só um minutinho. Gente, se houve queda na conexão, então por favor me informem se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir. Eu acho que voltou aqui. Amém, vamos dar continuidade, tá? Então assim, o que é hoje superstição? Muitas pessoas se dão a prática de mandarem correntes dentro dos nossos grupos de WhatsApp, por exemplo. A pessoa manda lá uma corrente, né? Você que... a corrente do coronavírus, a corrente aí da pandemia. Então, se você rezar, sei lá, o rosário às 3 horas da tarde, Deus vai lhe dar uma graça de proteção contra o coronavírus. Fulana não rezou e acabou doente lá na UPA. Reze e passe essa mensagem agora para 10 pessoas. Querido, esse tipo de corrente é uma corrente supersticiosa. Nós somos de caminhada, nós somos de Deus, mas ainda tem muita gente que se dá a essas práticas de superstição. Por incrível que pareça. Tá certo? Eu acho que tá todo mundo me ouvindo. Penso que sim. Tá só passando. Pois é a internet, né? Amém. Mas vamos lá, gente. Continua mergulhado, tá? Não vamos perder
o foco não. Tá chovendo muito e a gente às vezes perde a conexão com a internet. Eu não sei até onde vocês ouviram e até onde parou, mas eu preciso dar continuidade por conta do tempo, tá bom? Então eu estava falando sobre a superstição, né? E aí, queridos, o que mais? Inimizades. Olha só, talvez você não seja das pessoas, do grupo das pessoas que está mergulhado nos pecados sexuais. Talvez você não seja do grupo das pessoas que está na idolatria ou na superstição. Mas agora vai abrir aqui São Paulo um bloco de desejos carnais, tá? Que são muito fortes e que muita gente cai neles, se deixam ser levados por eles, tá? Quais são esses desejos carnais aqui que São Paulo nos fala? Vamos lá. Inimizades, brigas, ciúmes, ódio, discórdia, ambição e partidos. Eita, aqui, filhos, muita gente se deixa levar por aqui. Briga, confusão, inimizade, discórdia, gritaria, conflito. O que mais que ele fala aqui? Ciúme, ambição, partido. Filhos, quantas vezes nossos corações são convidados, inclinados, impulsionados à prática dessas coisas aqui? Ciúme? Olha para dentro do teu coração, vê se tu encontra isso. Briga, confusão, conflito, discórdia, mágoa, rancor, guarda rancor. Quantas dessas coisas aqui existem na tua vida ainda? Todas essas coisas que São Paulo está nos falando aqui são obras da carne. São obras da carne. E aí ele continua terminando aqui o último bloco. O primeiro bloco que eu falei são o bloco dos pecados sexuais. Depois eu falei do bloco que tem a idolatria e a superstição. Segundo bloco. Terceiro bloco de inclinações aos desejos da carne. São os desejos voltados aos sentimentos do coração, né? Brigas, ciúmes, contendas, raiva, rancor, mágoa. Tudo isso aqui que eu falei para vocês. Inimizade. Qual delas eu tenho mais fraqueza, mais inclinação? E outra, para qual delas eu tenho me inclinado? Eu tenho cedido o cabo de guerra? Eu tenho me deixado levar? Eu tenho caído em qual dessas coisas que São Paulo enumera aqui? Em qual delas eu tenho me deixado ser seduzido e tenho caído nelas? Essa é a grande pergunta que você precisa fazer hoje na sua vida. São Paulo termina essa lista de obras da carne, de inclinações, de sentimentos da carne. E ele termina dizendo assim: aquelas pessoas que praticam, que vivem essas coisas, não vão entrar no céu. Ponto final. Marcelo, pelo amor de Deus, então eu não vou entrar no céu, Marcelo, porque eu estava com raiva, eu guardei mágoa, rancor de fulano, não sei de quê. Marcelo, então eu não vou entrar no céu, Marcelo, porque aqui fala da impureza e eu vi uma coisa impura na internet, no site, no computador, no filme que eu estava assistindo. Ah, Marcelo, eu mandei uma corrente, pronto, estou condenado para o inferno agora. Filhos, calma. São Paulo coloca uma lista de coisas que nós não devemos fazer, porque essas coisas, se nós fizermos essas coisas, se nós praticarmos, não vamos entrar no céu. Isso é verdade. Mas veja uma coisa, não é você ter feito isso, mas é você praticar, viver isto. Uma coisa é, eu sou de Deus, tenho uma caminhada em Deus, meu coração quer a santidade, busca Deus. E aí em um determinado momento,
Dentro de mim, as minhas más inclinações, a minha concupiscência me inclinou a fazer uma coisa que está aqui nessa lista. E aí eu fui lá e fiz aquilo ali. Mas imediatamente eu me arrependi, porque eu entendo que isso não é da vontade de Deus. Eu entendo que isso é contrário à ação do Espírito Santo. E aí imediatamente eu paro de fazer aquilo e gero arrependimento no meu coração. Eu vou perder o céu? Não, porque você cometeu aquilo uma única vez e gerou arrependimento, gerou confissão, busca do perdão e da misericórdia de Deus. Cair nessas coisas, nós vamos cair muitas vezes, porque somos humanos e ainda temos em nós cicatrizes do pecado original. Existe uma diferença entre caminhar para Deus e às vezes cair em alguma dessas coisas, ou viver nessas coisas. É diferente. Uma coisa é eu aqui e acolá cair numa dessas coisas e pedir perdão ao Senhor imediatamente, porque fraquejei. Outra coisa é eu vivo mergulhado nelas. Isso faz parte da minha vida. E é sobre isso que São Paulo fala. Aqueles que praticam, aqueles que vivem essas coisas não vão entrar no céu. Não vão entrar no céu. Tá? Para terminar, os frutos do Espírito Santo, né? O que é que Deus promove dentro de mim quando eu vivo nele? A alegria, a paz, paciência, me torna uma pessoa amável, bom, a fidelidade, a brandura, a temperança, o equilíbrio, tudo na minha vida se equilibra. E aí, no versículo 24, São Paulo fecha esta pregação dizendo assim: aqueles que são de Deus aprenderam a crucificar os desejos da carne que há dentro de você na cruz. Aqueles que são de Jesus Cristo crucificam a carne, as paixões, as concupiscências, as más inclinações. Quando eu estou sendo tentado a fazer coisas que não convêm, eu olho para a cruz do Senhor e eu coloco nela as minhas más inclinações, os meus desejos, para que eu mantenha-me na fidelidade da busca da santidade. É disso que nos fala a palavra de hoje. Meus filhos, sinceramente, diante de nós está uma palavra, uma passagem que nós poderíamos mergulhar uma manhã inteira de pregação sobre ela. Gostaria eu de dar continuidade a essa pregação e pregar ainda horas para vocês, porque nós teríamos muito, mas muito mais a mergulhar e aprofundar dentro dessa palavra. Mas infelizmente as nossas lives têm um horário limitado de 1 hora de live, e nós já estamos finalizando este horário. Já não temos, só temos pouquíssimos minutos aí, talvez uns 8 minutos para encerrarmos. E aí nós temos que finalizar. Mas como essa palavra tem a nos falar, como essa palavra tem a nos dizer, eu convido que você, depois, durante o dia, faça uma releitura dessa palavra novamente. Leia novamente, deixe que o Espírito Santo lhe fale ao coração sobre cada uma dessas obras que eu falei para vocês aqui. Se analise, faça um exame de consciência, veja se alguma dessas coisas existem como ação diária na sua vida. Arrependa-se, confesse-se, peça perdão ao Senhor e tome o desejo e a prática de não mais as fazê-las na sua vida, para que você busque